Aí, a luta pela terra é muito bom, né? Que é uma coisa que acho que a terra não é nossa, ela é de Deus. Ela não foi feita só para uma pessoa, só para os grandão lá. Foi feita para o pobre também. Então eu acho que nós pobres tem que lutar por ela também. Nós temos nosso direito. O assentamento Mário Lago, ele está inserido num contexto de discussão nacional do MST, né? Que o MST começou na década de 2000, final da década de 90, debater a questão da agroecologia e do tipo de assentamento que a gente fazia, né? O assentamento Mário Lago, ele surge em 2003, na ocupação da antiga Fazenda da Barra, né? Que era uma fazenda que estava com mais de 20 anos, com dívidas com o governo federal, pelo passivo ambiental que estava sendo causado na área, porque a antiga proprietária morreu, os herdeiros arrendaram para criação de boi e depois para produção de cana-de-açúcar. E no arrendamento o pessoal desmatou bastante áreas que tinha nascente, tinha uma grande área de vaza do Rio Pardo e teve algumas multas nesse período que eles não acertaram com o governo. E não passado o tempo lá, as multas ultrapassavam o valor da fazenda. O MST ficou sabendo, né, dessa questão ligada a essa área e fez uma ocupação de terra questionando a questão ambiental, porque tem o agravante daqui ser uma área de recarga do aquífero Guarani. Então é uma área que deveria ser preservada. Então isso deu um processo de que o Ministério Público queria fazer uma ocupação da área que não fosse mais produção de cana-de-açúcar. Tinha alguns estudos da Embrapa que já estavam mostrando que o uso do agrotóxico na cana aqui nessa fazenda estava contaminando o aquífero. E aqui o aquífero é bastante raso. E a questão da urbanização também estava chegando muito próximo dessa área. Estava começando a querer construir bairros, loteamento nessa área. Então, preocupado com a recarga do aquífero Guarani também, e sabendo que era uma área que estava com dívida com a União já, o Ministério Público queria dar um destino para essa área. Nesse sentido, toda a sociedade aqui civil, que a gente chama de sociedade civil, né, do município de Ribeirão Preto, começou a apoiar a luta do movimento aqui na região e acabou ganhando bastante força por conta dessa aliança com a sociedade civil e com essa ideia de fazer um projeto de contraponto mesmo. Como aqui na região é uma região de cana-de-açúcar e é uma região tradicional da agricultura convencional, chamada de capital do agronegócio, inclusive, a proposta do assentamento veio de encontro à ideia de transformar essa paisagem, né? Fazer um tipo de produção diferente. Foi uma luta muito intensa, muito árdua, teve reintegração de postos, mas assim, foi também muito gratificante, porque na dita capital do agronegócio ser implantado uma área de reforma agrária, com 468 famílias numa fazenda onde apenas uma pessoa cultivava uma monocultura e além disso degradava o meio ambiente. Hoje a gente vê 460 famílias vivendo disso, plantando, recuperando e tornando essa área muito mais sustentável. É muito importante, né? Quando começou a luta, chegou a ter 500 famílias no processo de acampamento, né? Acho que até mais, viu? E foram feitas várias ocupações de terra aqui da área. Teve a primeira em 2002, depois o pessoal entrou várias vezes, ficou numa área de recuo, que a gente chama, que é onde hoje é o acampamento Paulo Botelho, que a gente chama de sitinho, né? Uma área que foi cedida para as famílias ficarem enquanto não tinha uma decisão sobre a terra, né? E depois teve uma ocupação, acho que já foi em 2006, 2007, nesse processo, que as famílias conseguiram derrubar a reintegração de posse. Então, elas já ficaram dentro da área. E essa área foi repartida em diversos lotes, na estratégia das famílias se espalharem por dentro da área toda, sabe?
E a partir disso, depois de 2006, acho que não teve mais nenhuma reintegração e em 2008 o assentamento saiu, mas foi um processo bem conflituoso, né? Porque aqui na região é uma região tradicional do agronegócio, então tem muito essa questão de capanga, de violência. Então tinha muita pressão da sociedade no entorno contra o assentamento, né? Você estava no acampamento, você não podia arrumar um serviço porque você não tinha nem endereço. Você não tinha endereço. Onde você mora onde? Mora no sem terra. A imprensa, as elites e as firmas desconhecia nós. Ah, o sem terra, nós não ponhar esse pessoal aqui para trabalhar na firma, não tem jeito não. Anteriormente, a gente fazia os assentamentos com lotes grandes, lotes maiores, e naquela ideia de fazer uma disputa mais de produtividade, né? Não tinha uma discussão sobre o que tipo de produção ia ser colocado nos assentamentos. Era mais fazer a reforma agrária, colocar as pessoas na terra e ter uma alta produtividade, independente da forma como ia ser a produção, né? Então, por isso, muitos assentamentos tinham a produção convencional. Usavam agrotóxico, usavam sementes transgênicas, e o MST começou a fazer um debate de que era necessário fazer o contraponto a esse modelo do campo, que não bastava só transformar o campo em um assentamento, repovoar o campo e reproduzir o mesmo modelo do que hoje a gente chama de agronegócio, né? Mas que é o modelo convencional de produção. Então, dentro disso, começou a ser pensado vários projetos de assentamento diferentes. 2003 que a gente começou a luta pela conquista da terra, né? A primeira ocupação. Em 2005 teve o decreto e ficamos em barraco de lona até 2008, 2009, né? A partir de 2009, 2010 que foi a construção das casas, que aí foi a liberação do crédito, habitação e a estruturação do assentamento, né? Que aí veio primeiro a energia elétrica, depois abrir as estradas, depois perfurar os poços coletivos que o INCRA perfurou para depois montar toda a estrutura do assentamento, que ainda hoje é precária, que não funciona tudo isso ainda, né? E aí a outra dificuldade é que não existe políticas públicas que estão funcionando bem voltadas para a reforma agrária, né? Por exemplo, se uma pessoa é assentada, ela tinha que ter acesso a um mínimo de condição de crédito, o governo tinha que ter uma política de reforma agrária completa. Não é só soltar as pessoas numa área e achar que ali elas vão conseguir viver sozinhas, né? Tem que ter uma base, uma preparação. Como é que você assenta uma família e larga ela ali? Tem que ter política pública voltada para isso, né? E isso hoje já era difícil e após o golpe lá do Temer ficou mais difícil ainda. Diversas políticas públicas foram cortadas. Então, no ano de 2008, como eu disse, a gente conquistou essa área aqui e assinou um termo de ajustamento de conduta, onde a lei exigia que 20% da área fosse reflorestada, nós propusemos 35%. E esses 15% a mais que a gente propôs, a gente propôs fazer uma produção no sistema de agrofloresta, ou seja, o SAF. Nessa época, 2008, 2009, até por volta do ano 2012, a gente tinha conhecimento de SAF, mas um conhecimento teórico. Na prática, a gente não sabia como fazer isso. A proposta que a gente fez na época de recuperar essas áreas, e são grandes áreas que a gente tem que recuperar aqui, com a proposta do SAF, a gente na prática não sabia como fazer. O sistema agroflorestal, a gente aprendeu bastante aqui, através de intercâmbio, de cursos e de oficina, com o pessoal da Barra do Turvo, né, da Coopera Floresta, e com um suíço chamado Ernest, que tem uma fazenda no sul da Bahia, que vem desenvolvendo esse sistema já há muitos anos, mais de 20 anos já. É um sistema que tenta adaptar a agricultura com a floresta. Você juntar os dois e você conseguir produzir alimentos sem uso de agroquímico, né? E tudo no sistema que a floresta faz, né? Foi muito importante a participação através de um projeto da Petrobras Ambiental, que é o projeto Agroflorestar, que permitiu que a gente fosse fazer uma visita na Barra do Turvo
E de lá a gente conheceu várias pessoas importantes nessa questão, que já faziam agrofloresta há muito tempo. E propiciou, além da visita, que alguém viesse aqui e conversasse com o restante das famílias e trouxesse uns módulos de agrofloresta aqui para a região. A gente aqui no começo, a gente começou a trabalhar nas áreas coletivas, né? Porque o assentamento ele tem 35% de área de reserva, 20% de área permanente, que está preservada, de mata em pé, e 15% que era cana, a gente teria que reflorestar. Então a gente começou o sistema agroflorestal nessas áreas, plantando o sistema agrofloresta nessas áreas, que era um sistema mais pensando na recuperação daquela área. Então plantamos bastante nativa, bastante pioneiras e bastante secundárias, e plantamos bastante anuais também para tirar uma renda. Então você planeja o plantio inicial para ter renda para a família que está cuidando, mas também pensando também em recuperação dessa área. Depois a gente partiu para plantar agrofloresta nos lotes. E aí no lote da familiar, mais perto de casa, tem mais recursos para irrigação, ter mais mão de obra, a gente pensou num sistema mais voltado para hortaliça. Então a gente começa o sistema todo com canteiro, como se fosse de horta, né? Plantando os legumes, as folhosas, as frutas. E aí vai crescendo um sistema que depois vira um pomar ou vira uma área que você possa derrubar depois, eucalipto, glicídia, para retomar uma horta nesse local. Então, é uma produção em pequeno espaço também, né? Você pode aproveitar um pequeno espaço e ter ao longo do tempo várias colheitas, né? Diferente de uma monocultura, que você num espaço você colhe uma vez só e começa tudo de novo, né? Então, dessa maneira, por conta de ter biodiversidade, por conta de ter várias culturas diferentes, você acaba preservando mais o solo, né? E é um sistema que também pode ser reiniciado. Então, tem muita gente que fala, se tem árvore no sistema, você não vai poder iniciar de novo. A gente trabalha com a ideia de que você pode abrir clareiras e reiniciar o sistema de produção. Antigamente, as pessoas diziam, ou você produz alimento, ou você deixa uma floresta. E não é verdade isso. A gente aprende com os sistemas agroflorestais que é possível fazer as duas coisas. Preservar o meio ambiente e produzir. Ser uma floresta produtiva. Agrofloresta é uma floresta que produz comida e comida saudável. O importante saber é que é uma agricultura super sustentável, né? Porque hoje quem come o produto orgânico é quem pode pagar. Tem um poder aquisitivo maior, então é possível comprar porque o produto orgânico está no mercado com um preço mais elevado. O nosso intuito é que nos sistemas agroflorestais, que é muito mais que o orgânico, você reduz o custo de produção e daí você coloca à disposição de toda a comunidade, de toda a sociedade, uma comida saudável com preço acessível a todos, né? A agrofloresta é um sistema de produção que está dentro da agroecologia, que faz o contraponto ao sistema convencional que a gente produz através só da monocultura no sistema convencional. Na agrofloresta, a gente produz através do policultivo. A gente coloca várias culturas diferentes no mesmo espaço, então ela começa a produzir, por exemplo, a partir de 30 dias, quando tem hortaliça no sistema, né? O agronegócio, ele fala sempre nessa questão de desmatamento, de desmatar mais áreas, para ser possível produzir a comida que o mundo precisa. E isso é uma falácia, é uma mentira, porque se fosse assim não tinha muita gente passando fome, né? Então a gente entende e temos experiência e é comprovadamente que esse sistema de produção é possível em metade da área que hoje já se produz alimento, ou seja, já se pratica o tipo de agricultura. Metade dessa área, se a gente praticar agricultura de verdade, que é a agricultura que produz comida, e comida de qualidade, comida saudável, que o brasileiro e o mundo não precisa ficar comendo essa intensidade de veneno que está na mesa de todo mundo, com a metade dessa área a gente consegue produzir e sobrar comida para as pessoas que precisam. Então, a princípio, dos projetos que a gente fez aqui no assentamento, a gente conseguiu atingir umas 80 famílias, né?
só que era um grupo informal. Dentro desse sistema que a gente planta de agrofloresta, a gente consegue plantar uma diversidade muito grande de produtos, né? Tanto das folhas, dos legumes, das frutas. Então esse sistema fez com que a gente pensasse num sistema de comercialização coletiva para que cada família pudesse colher tudo que produzisse no momento, né? E juntando bastante família, a gente fazer uma venda coletiva que você conseguia juntar um montante maior para comercializar. A gente de início pensou em cestas para juntar esses produtos, né? E consumidores que pudessem comprar a ideia também, que comprasse também essa questão de as pessoas poder plantar uma agrofloresta, ter alimento diversificado ao longo do ano, né? E aí a gente conseguiu montar um sistema de comercialização coletiva que pudesse vender esse produto ao longo do ano. Por mais que não tenha um produto só o ano inteiro, as pessoas entenderiam que teria produto diversificado também do sistema agroflorestal, porque ele é bastante diversificado, né? Hoje aqui no assentamento as famílias estão organizadas em cooperativas, né? E associações. Algumas famílias também fazem a comercialização individual ainda, né? E hoje aqui no assentamento a gente tem a cooperativa, que é a Comuna Agroflorestal, e tem a Comater, que é a Cooperativa Mãos da Terra. E o Centro de Formação é uma associação sem fins lucrativos que também atua em alguns momentos no processo de comercialização, com aprovação de alguns projetos através da CONAB, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ou projetos mesmo de infraestrutura, como os que a gente já aprovou anteriormente, que permitiu a gente construir o barracão de comercialização, comprar um caminhão. Tudo isso foi via Centro de Formação, essa entidade sem fins lucrativos. Então, o que a gente entende, a comuna hoje para a sociedade aqui do Mário Lago e para os assentados, a maior importância é preservar o aquífero Guarani, né? E com essa ideia de trazer agrofloresta foi justamente para isso. No início era nas áreas de reserva e hoje está se trabalhando nos lotes também. E a comuna hoje se chama Cooperativa Orgânica e Agroflorestal Comuna da Terra, onde a gente tem 22 cooperados hoje, que trabalham com agrofloresta tanto nas áreas de reserva também nos seus lotes. A partir do momento que a gente criou esses grupos de comercialização, né, a gente conseguiu se inserir no mercado com a cesta, depois em feiras, né, e depois a gente conseguiu atravessadores também, restaurantes, pessoas que querem comprar para revender. Assim, na verdade a gente tem uma reunião uma vez por semana, né, que a gente chama de fazer o nosso pregão. E nesse dia, na segunda-feira, é dividido os produtos, né, dos 22 produtores, que é da comuna hoje. E daí, com essa divisão de produto, a gente forma a nossa cesta. E aí, no início era só a cesta, hoje a gente tem as feiras na cidade, tem de 4 a 5 pontos de feira, né? E também existe a comercialização via programas de governo, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e a merenda escolar. Principalmente a merenda escolar hoje, né? Porque teve um corte muito grande do recurso que era destinado para o Programa de Aquisição de Alimentos e poucas cooperativas hoje têm conseguido acessar esse programa, viu? Então, hoje, assim, a gente, na verdade, no início, a gente nem queria... hoje a cooperativa é certificada, né, orgânica, né? E no início a gente nem queria certificar, né? Mas como a sociedade exige, né, um documento, né, formal para mostrar que é um produto orgânico, a gente fez esse trabalho com a OCS hoje. Mas a gente entende que a agrofloresta ela é muito mais importante, né, que o orgânico, né? Que o orgânico é um pacote onde o governo determina o que pode e o que não pode usar, né? E aí quem produz, ele produz um alimento saudável, né, para a sociedade. E o agrofloresta, a diferença é que a gente produz o alimento saudável para a sociedade e também produz alimento para a terra, né, que é preservando a natureza e devolvendo a água através das árvores que tem no meio da agrofloresta. A agrofloresta ela permite que a gente recupere as nascentes, recupere o clima, faz chover com mais intensidade. Então a agricultura que se pode praticar em qualquer tipo de terreno, então qualquer tipo de solo é possível praticar esse tipo de agricultura. A agrofloresta acabou se tornando uma estratégia não só local,
da região de Ribeirão Preto, acabou se tornando uma estratégia do setor de produção estadual do MST. Então, depois dessa experiência aqui em Ribeirão, a gente expandiu para mais áreas. Foi para Galha, foi para Iaras. A gente conseguiu fazer, acho que umas 140 unidades de agrofloresta no MST do estado de São Paulo, na ideia de também fazer comercialização direta, não depender tanto dos programas de governo para comercializar, sabe? Eu acho que nesse panorama que a gente vive no país hoje, né, com essa agricultura que o agronegócio impõe, que esse pacote tecnológico cheio de veneno, eu acho que a agroecologia tem que crescer, vai ter espaço para crescer muito, né? Porque está provando em todos os sentidos que esse pacote não tá dando muito certo, né? O custo dele é muito alto com remédio depois, né? Essa história que eles falam que tem que produzir muito para matar a fome, mas depois tem um outro lado que tem que comprar um remédio para acabar com as doenças que causa esse pacote tecnológico. Então acho que a agroecologia tem que crescer muito. Bom, para a agroecologia a gente fala que é enquanto movimento sem terra, assim, a gente tem uma visão de que a agroecologia ela é uma técnica, ela é uma ciência e ela é uma ferramenta de transformação social. Para poder fazer agroecologia, de fato, né, fazer uma agricultura sem agrotóxico, com diversidade, é necessário fazer a luta pela terra. A agroecologia que a gente acredita, que é uma agroecologia de classe, com caráter de classe. É uma ferramenta de transformação social. Agora, existem muitas pessoas, né, na nossa sociedade que também falam que fazem agroecologia. E não é uma agroecologia com caráter de classe, é uma agroecologia que foi apropriada pelo capitalismo. Então, para nós do MST, essa agroecologia não faz sentido. Sabe, para nós a agroecologia só tem futuro se ela for aliada a um processo de luta pela terra, de transformação da paisagem, da distribuição da terra, da igualdade social. A agroecologia por si só, né, você pegar uma área, uma fazenda de grande escala, fazer uma produção sem agrotóxico e falar que está fazendo agroecologia, para nós não faz sentido, né? Nesses 2003 para cá, até hoje, de 15 anos de luta, né? Envolvi muito com o movimento, né? Mas antes de 2003 eu não conhecia o movimento, né? Quando eu vim para aqui eu não sabia que existia um movimento de luta pela terra, né? Era tão focado no trabalho, pensando que trabalhando eu conseguir vencer na vida, né? Que achava que a forma que poderia ter alguma coisa na vida era essa, né? Quando eu vim para cá que eu conheci o movimento, achei muito interessante você poder ter a opção de você decidir o que você quer fazer na vida, né? Discutir com a sua comunidade as coisas que você quer fazer, a organização do espaço que a gente faz aqui dentro, né? Aí o MST é responsável por fazer essa luta pelos direitos, né? O direito à moradia, à educação, não é só o acesso à terra. A gente fala que a luta pela terra é mais do que a luta pela terra, né? Quando você acessa a terra, é só uma parte da luta, né? Ainda tem toda uma questão do modelo, né? Do agronegócio, do latifúndio, que é um modelo histórico no país que tem que ser repensado através da reforma agrária, e o MST também faz a luta pela transformação social. E o movimento acho que é muito importante porque ele consegue fazer tudo isso, ele consegue orientar as pessoas, deixar elas esclarecidas dos direitos delas, a força que as pessoas têm, os trabalhadores têm para poder reivindicar seus direitos, né? Então isso é muito importante também. A luta pela terra, se não fosse o MST, nós não conseguiríamos lutar a ter um pedaço de terra. Então o MST que ensinou a gente a lutar pelo nosso pedacinho. E o movimento tem feito esse diálogo com a sociedade de não só a gente praticar isso e produzir a comida, mas trazer as pessoas para conhecer esse sistema e divulgar esse sistema, porque acho que esse compromisso que a gente fala de melhorar o clima, de produzir água, de restaurar esse planeta novamente, é um compromisso não só de quem mora na zona rural, mas de toda a sociedade, né? E o que mais impede que a gente faça isso em maiores escalas é o desconhecimento. Então a gente acha muito importante que as famílias venham conhecer, venham participar,
venham produzir junto, montem CSA, façam encomenda, comprem de quem realmente produz. Nós vivemos assim, passando. Tudo que nós aprende, nós passa. O nosso objetivo é passar para quem não conhece qual é a caminhada do MST. A luta pela terra, mas para buscar o quê? É alimento saudável, então tem que cada vez avançar mais nisso. Se for as commodities, os produtos com veneno, acho que aí a gente vai estar perdendo muito. Mas eu acho que, por mais que a política envolva muito, talvez o próximo presidente não seja muito favorável, mas uma coisa que a gente aprendeu muito é que quanto mais difícil, mais luta a gente vai fazer e mais conquista a gente vai ter. O futuro é meio complicado da gente falar sobre ele, né? Porque é só Deus é que sabe. Mas eu espero que nós consigamos muito mais ainda. Eu tenho fé. Na luta nós vai conseguir e nós vai... Isso eu tenho muita fé. Eu não vou desistir tão fácil também. Só quando eu morrer para mim desistir. Contam que por essa terra, quem trabalha a terra só vive a penar. Batido sem direito à terra, vive em pé de guerra, sem poder sonhar. Uma vida que nasce da terra e ao pó da terra a vida voltará. Uma vida que nasce da terra e ao pó da terra a vida voltará. A terra, ela é sagrada nas mãos de quem trabalha a terra. Suor, vida, trabalho e terra, o direito à terra é de quem trabalha.